Outra palavra que nós podemos... a primeira palavra foi lá 2 Coríntios capítulo 4, né? Agora vamos lá para 2 Coríntios de novo, só que agora no capítulo de número 2. A partir do versículo 16, versículo 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, mas para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capaz... Olha só, gente, presta atenção aqui nessa parte. Mas quem está capacitado para tanto? Olha só. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, entenda uma coisa. Você é apenas um servo do Senhor. E o seu propósito, o nosso propósito, é servir ao Senhor. E não ser visto. Porque quando nós queremos ser vistos pelas pessoas, então nós não damos a glória a Jesus. Nós não apontamos a Jesus para as pessoas. E a palavra do Senhor fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus é o Salvador, só Jesus é a salvação, só Jesus pode perdoar os nossos pecados, só Jesus pode nos religar a Deus, nos conectar de novo com Deus, sermos filhos de Deus. Só Jesus pode fazer isso. Então, aqui a palavra fala, no versículo 14, que Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, veja, é por nosso intermédio, nós somos apenas intermediários. Não vem de nós, entendeu? Somos apenas canais. É Deus, a gente está aqui no meio, um canal para passar a mensagem, para chegar até os outros. Mas não flui da gente, você está entendendo? E aí a palavra diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ei, deixa eu te alertar uma coisa aqui. A palavra do Senhor está falando que Deus, por nosso intermédio, exala a fragrância de Cristo. Veja, é Deus através de nós. Infelizmente tem muitas pessoas por aí que ensinam de forma errada que nós temos que exalar a fragrância de Cristo, o bom perfume do Senhor. Mas entenda que não vem de você, por mais que você tente, por mais que você se esforce, até mesmo por mais que você entenda, mas ela não vem de você. Quem exala essa fragrância através de você é Deus. Não é você pelos seus esforços, não é você pela sua conduta. Ainda que o nosso esforço e a nossa conduta nos ajudem, como eu falei antes, vão nos aproximar do Senhor, vão nos ligar mais ao Senhor, vai santificar mais a nossa vida, vai nos purificar, vai nos fortalecer, mas tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Então até mesmo o exalar a fragrância do conhecimento de Cristo é Deus quem faz através de nós. Somos apenas intermediário, como diz a palavra. E aí o versículo 15 diz assim, ó, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos. Veja, presta atenção. Primeiramente a palavra diz aqui que Deus, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em todo lugar Deus exala a fragrância do conhecimento dele através de nós. Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Para Deus nós somos o aroma de Cristo. O que é um aroma? É um cheiro, é um perfume, uma essência. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, ou os que estão perecendo, somos cheiros de morte.
Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida, para aqueles, ou seja, os que estão sendo salvos. Somos fragrância de vida. Aí o versículo faz essa pergunta, mas quem está capacitado para tanto? Ou seja, quem é que pode ter um tipo de vida? Quem pode ser a pessoa de tamanha santidade e pureza capaz de ter essa capacidade, esse poder, como diz a palavra aqui, de ser uma fragrância de vida? Por si só, nós não podemos, é por isso que essa pergunta está aqui. Deus deixou essa pergunta, mas quem está capacitado para tanto? Para despertar o nosso entendimento, para entendermos que nós não estamos capacitados para isso, por nós mesmos, pelo contrário, Deus através de nós, porque de Deus é todo o poder, e para Deus é toda a honra e toda a glória. Então, como nós vimos tanto em 2 Coríntios 4, como em 1 Coríntios 3, somos apenas os vasos, e o importante é o que está dentro dele, porque é o que está dentro do vaso que é o essencial, é o importante. E aí o versículo ele faz essa pergunta, mas quem está capacitado para tanto? E o 17 termina dizendo assim, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, meus amados, precisamos entender o que a palavra do Senhor está dizendo para nós, para que vivamos de acordo com a palavra do Senhor. Não podemos deixar que o nosso intelecto e a nossa lógica nos engane, mas precisamos deixar o Espírito Santo de Deus plantar a cultura do reino dos céus em nosso coração. Porque é só dessa maneira que nós vamos entender, vamos compreender o conhecimento de Jesus, que é o tanto que a palavra de Deus fala que nós devemos ter e que nós devemos crescer, como 2 Pedro 3,18 diz, né? Portanto, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui a palavra diz que não devemos, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, por fim, a palavra está dizendo que nós somos enviados de Deus, mensageiros de Deus. E quando Deus envia alguém, é porque porque Deus tem uma mensagem para falar através desse alguém. E eu e você somos esses enviados de Deus, esses mensageiros de Deus, os quais têm uma mensagem para entregar, uma mensagem de salvação, uma mensagem de cura, uma mensagem de libertação, uma mensagem de transformação de vida, uma mensagem de redenção, de esperança, uma mensagem que vem da parte de Deus, que deve ser falada com sinceridade. Essa é a mensagem da verdade, a verdade da graça de Deus, do plano de redenção do Senhor através de Jesus. E aqui a palavra diz que tem que ser com sinceridade. E a última palavra que eu quero trazer aqui para vocês, para que a gente finalize essa palavra, como eu tinha dito antes, sobre acerca da aparência, se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Eu vou ler alguns versículos antes para que a gente possa entender, né? A partir do versículo 2, fala assim: o Senhor disse, leve um novilho com você. Versículo 2 fala assim: Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. Aqui, eu vou ler do 1. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer.
você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Samuel respondeu: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Meus irmãos, como eu tinha falado antes sobre a questão da aparência, que mesmo nós, como povo de Deus, acabamos nos enganando e nos deixando levar pela aparência. Aqui a palavra do Senhor diz que Samuel era um profeta do Senhor e o Senhor falou com ele para que ele ungisse a um dos filhos de Jessé como rei. E é como Deus fala no versículo 3. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Deus disse: eu vou indicar. Só que quando ele chega lá e ele vê Eliabe, o versículo 6 diz claramente, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, é este que o Senhor quer ungir. Por que Samuel pensou isso quando ele viu Eliabe? Porque Eliabe era forte, Eliabe era alto, Eliabe era bonito. Então ele olhou a aparência do homem, a aparência física, e julgou ser aquela que Deus tinha escolhido. Mas aí o Senhor diz assim, no versículo 7, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, meus amados, entenda que, como vaso, a essência do vaso é o Senhor, e a habitação do Senhor é o nosso coração. A palavra do Senhor fala que Davi era um homem, foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi entendeu que além do Senhor ele não tinha nada e nem ninguém. Ele entendeu que não eram reinos, conquistas, triunfos e vitórias, não eram os bens, não. Davi entendeu que a riqueza dele era o Senhor e que o prazer dele estava em obedecer ao Senhor, em amar ao Senhor e em adorar ao Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus não olha para a nossa aparência. Ei, entenda uma coisa, Deus não repara, não se atenta para a sua aparência, porque como Ele mesmo diz, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Em outras palavras, a palavra está dizendo que Deus não está interessado na nossa aparência, ou que Deus não foca na nossa aparência. O que Deus está interessado, o que Deus foca é no nosso coração. Porque por mais que você tenha uma bela aparência, assim como Eliabe também tinha, por mais que você tenha uma grande força, assim como Eliabe também tinha, mas se o seu coração não agrada ao Senhor, o Senhor te rejeita. O coração de Eliabe não agradou ao Senhor, por isso o Senhor o rejeitou. Mas o coração de Davi agradou ao Senhor. E foi por isso que Deus escolheu Davi. Infelizmente, confiamos na aparência. Nos vestimos tão bem e até nos gloriamos da nossa aparência. E quando nós vamos ao culto, nós vamos para adorar a Deus. Nós vamos para buscar ao Senhor. Esse é o entendimento que nós temos, é isso que nós aprendemos. Mas será que realmente na prática é desse jeito? Será que realmente, na verdade, com sinceridade, é isso que acontece? Será que quando nós saímos da nossa casa e nós vamos até o templo para adorar, nós vamos para mais um culto ao Senhor, será que nós estamos cultuando ao Senhor?
Ou será que nós estamos interessados em mostrar a nossa aparência, como nós vestimos o terno que acabamos de comprar, ou o vestido, a maquiagem, o cabelo, que foi isso, aquilo, outro? Fazemos isso e infelizmente perdemos a bênção, porque a nossa intenção é somente religiosidade. É uma intenção mera religiosa, de cumprir um ritual, de cumprir uma obrigação, de fazer para ser visto pelos outros. Mas Jesus chamou essas pessoas de hipócrita. Não sou eu que estou chamando você de hipócrita, é Jesus, porque você está se comportando como um. Então, se você quer viver como um filho, se você quer se ver como um filho, se entender como um filho, ser amado como um filho, entenda que, em primeiro lugar, você foi chamado para servir o Senhor. O Senhor vê você. Entenda uma coisa. E a recompensa quem dá é Ele. Você não precisa se esforçar ou fazer alguma coisa para receber recompensa de ninguém. Faça a vontade do Senhor. Viva uma vida de humildade com o Senhor, de sinceridade com o Senhor. E não coloque sua glória em vestes, em maquiagem, em penteados, em cabelos, como a palavra nos ensina, irmãos, nos exorta sobre essas questões. Porque é as pessoas que reparam nessas coisas, mas o Senhor não está nem aí. Para isso, para Deus, isso não é importante. Até porque em Isaías 55 a palavra fala que os pensamentos do Senhor não é como o nosso. Lá está escrito que Deus não pensa como a gente pensa. E os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Está além dos nossos caminhos, irmãos. Então, aceitemos a palavra do Senhor em nosso coração e permitamos que ela faça a mudança. Sejamos humildes e vamos dar essa permissão à palavra para mudar e transformar a nossa vida. E como diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nos dê sua graça para que possamos aceitar a sua palavra e permitir o Espírito dele trabalhar em nosso coração e transformar a cada dia nossa mente, o nosso coração, para que a gente entenda que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita e que só Deus sabe quais são os planos que tem para nós. E que Ele deseja que nós confiemos nossa vida a Ele e dependamos dEle. Entreguemos nosso coração, nossos sonhos, nosso propósito, nossa vontade, nossos desejos e esperando no Senhor. Seja o sim, seja o não, sempre vai ser bênção, sempre vai ser bom, porque Deus nos ama e Deus nos quer ver livres do mal e unidos a Ele. Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Graça e paz. Tchau.